Olá, meu nome é Luciana e é um prazer apresentar a nossa próxima palestrante, a Jéssica Temporal. A Jéssica, ou Jess, como ela gosta de ser chamada, é Developer Advocate Senior na Okta e é também cofundadora do podcast Pizza de Dados, o primeiro podcast brasileiro de ciências de dados. Nessa apresentação, teremos o prazer de assistir a palestra Device Flow, login e dispositivos com restrição de entrada, onde aprenderemos mais sobre fluxo de autorização de dispositivo. Por favor, juntem-se a mim, dando boas-vindas à Jéssica Temporal. Olá, pessoal! É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre Device Flow. É um fluxo de autenticação e autorização que eu gosto muito. Antes de começar, no nosso assunto, deixa eu me apresentar um pouquinho. Oi, prazer. Eu sou a Jéssica Temporal, mas você pode me chamar de Jess. Inclusive, prefiro que me chame de Jess. Meus pronomes são ela e dela. Trabalho na OutZero, que é uma unidade de produto da Okta. Sou Developer Relations. E o jeito mais fácil de me achar é usando o meu site, o jtemporal.com. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, tem uma página que é o /socials, que tem todos os links, YouTube, Mastodon, Blue Sky, tá tudo lá e é o jeito mais fácil de me encontrar. Chega de falar de mim, Então, pra gente falar de Device Flow, é impossível falar de Device Flow sem falar de dispositivos com restrição de entrada. E eu aposto que você já usou Device Flow antes e talvez você só não saiba. Bem, o que são esses dispositivos, Então você consegue pensar em dispositivos com restrição de entrada, como as Smart TVs, aquelas que conectam na internet, geladeiras Smart, que são aquelas que têm um painel digital para mostrar informações, e os meus favoritos, que são os consoles de mão. Mas nenhum desses dispositivos tem um teclado físico para fazer digitar e tudo mais, e interagir com ele, A maioria desses dispositivos também tem um teclado virtual. Mas venhamos e convenhamos. Teclados virtuais não são uma experiência lá muito legal para digitação, Além disso, se você parar para pensar, mas a maioria desses dispositivos tem tela sensível de toque, É verdade. A maioria deles tem, mas, por exemplo, a TV não tem. Então, imagina lá você querendo fazer login naquela sua aplicação para assistir filmes e você tem que ir lá com o controle remoto, passear pelo teclado e, eu não sei você, mas eu sempre aperto uma tecla a mais e vou para a letra do lado. É nada agradável. E aí você também encontra outras situações, 8 cenários, Se você for uma pessoa que presta atenção na sua segurança, na internet e no mundo virtual, você provavelmente usa gerenciadores de senha. Então você fica naquela situação, putz, como é que eu vou passar a minha senha do meu gerenciador que está no meu telefone para a minha TV? Vou ter que abrir o gerenciador, olhar a senha e ir digitando um a um. Não é nada legal. Então, venhamos e convenhamos, vamos concordar que teclado virtual nos dispositivos como consoles e como as Smart TVs não é o melhor dos mundos. E aí que entra o Device Flow, O nome dele completo é Device Authorization Flow. O objetivo dele é autorizar um dispositivo a fazer algo em nome de uma pessoa usuária. Não tem nome em português, então a gente abrevia para Device Flow. Geralmente é assim que as pessoas conhecem. Inclusive, se você conhecer algum nome que alguém chamou em português, me conta, eu vou adorar saber. Mas vamos chamar ele de Device Flow mesmo, e é isso aí. Que, na verdade, a gente poderia até traduzir como um fluxo de dispositivos, para autorização. Imagina que você vai chegar lá no seu final de semana, comprou uma TV nova, e aí você precisa fazer login naquela sua aplicação favorita para assistir filmes e séries e tudo mais. Então, você vai ter você e um dispositivo que é a sua TV. Então, você clica em login, e aí o seu dispositivo, então, vai performar algumas ações por debaixo dos panos. A primeira delas sendo se comunicar com um servidor de autenticação ou autorização. Se esse servidor seguir os conceitos do OAuth, que é um padrão da indústria, ele vai ter um endpoint chamado OAuth Device Code, que pode receber essas requisições de dispositivos. E aí, se as informações recebidas pelo servidor forem corretas, estiverem todas certinhas, o servidor então devolve para o dispositivo algumas informações, incluindo o que a gente chama de Device Code, que é o código de identificação daquele dispositivo, o User Code, que é um código que a pessoa usuária vai usar para fazer a conferência e conseguir prosseguir com o login, e uma URL que a pessoa usuária vai precisar acessar. E aí o dispositivo fica responsável de mostrar para a pessoa usuária essas informações, Então imagina que você sentou, você clicou em login, e aí
ou sua aplicação mostrou lá na TV um QR Code ou um URL e um código que você precisa digitar nessa URL. Então, algumas coisas a partir daí vão acontecer em paralelo. Enquanto pessoa usuária, está no seu telefone para ler esse QR Code e acessar essa URL, é o que a gente chama de Webflow, e colocar suas informações, o seu dispositivo vai passar 5 em 5 segundos chamando o servidor de autenticação e autorização para pedir informações do seu usuário, né? Então, seguindo os conceitos do OAuth, né, tem um endpoint novo que aí precisa falar a cada 5 segundos, que é o OAuth Token. E aí, enquanto o usuário está fazendo o login, na minha experiência, demora cerca de 15 segundos para uma pessoa usuária fazer o login, ou um pouquinho menos, entre 10 e 15 ali, se for muito rápido. E o dispositivo fica falando com o servidor. Ei, servidor, meu usuário fez login? Ei, servidor, meu usuário fez login? E por aí vai. Se o login acontecer e der tudo certo, o servidor, então, responde essa autorização do usuário pro dispositivo com algumas informações, incluindo o token de ID e o token de acesso, para que o dispositivo possa fazer chamadas para o back-end e apresentar informações para a pessoa usuária. Então, por exemplo, o token de ID teria a foto do usuário ou o nome que aquela pessoa prefere ser chamada, né? Por exemplo, no meu caso, meu nome é Jéssica, mas eu prefiro ser chamada de Jess. E por aí vai. Com essas informações, o dispositivo pode chamar o back-end e pedir mais informações. Então, naquele cenário da aplicação de TV, essas informações seriam, por exemplo, a lista de filmes e séries recomendadas para você assistir em seguida. Então, o back-end, depois de conferir o token de acesso, pode responder para o dispositivo, que então demonstra essas informações para a pessoa usuária. Eu dei uma simplificada leve nesse fluxo, né? Mas a ideia é basicamente essa. Você tem o usuário, o dispositivo, o servidor de autenticação e autorização e um back-end que é protegido, que precisa ser acessado para trazer mais informações. E aí, eu não sei você, mas no meu caso, eu aprendo construindo coisas. Então, se eu estou aprendendo a teoria, eu preciso praticar a teoria na prática. Praticar na prática. Eu preciso construir aquilo que eu estou aprendendo para poder fixar a informação. Então, eu falei, vamos construir. E aí eu pensei, o que é que eu preciso? Dispositivo. Eu preciso de um dispositivo e eu tenho um dispositivo aqui comigo. Eu também preciso de alguma coisa para as pessoas fazerem nesse dispositivo. Como o meu dispositivo não é uma TV, eu imaginei, será que eu consigo botar um joguinho nele? Talvez, acho que sim. E aí eu falei assim, eu preciso de alguma coisa para esse dispositivo mandar informações externas. Então eu pensei em fazer um mural, né, virtual, um sitezinho com uma leaderboard, que é o mural com a pontuação das pessoas jogadoras depois de jogar o joguinho. E aí com isso eu falei assim, tem um plano. E aí eu tenho o dispositivo, né, que é o Badger 2040W da Pimoroni. A Pimoroni é uma empresa que faz esses dispositivos miniaturas e tudo mais. E essa Badger, ela geralmente é usada para crachá virtual. Ela tem um display ink, você consegue codar ela em MicroPython, então facilita. Porque é muito parecido com Python, a API não é tão diferente assim, não diferencia tanto. E no caso dessa versão desse dispositivo, ela já tem os modos de Wi-Fi, então eu não teria que configurar nada da parte de Wi-Fi. E aí, procurando na internet, maravilha da internet, consegui achar alguém que implementou um joguinho, porque eu não sou uma desenvolvedora de jogos. Não conte comigo para implementar jogos, não é uma coisa que eu sei. Mas eu sei ler código, entender código e fazer alterações em código já existente. Então alguém na internet fez esse joguinho, que é uma réplica do joguinho do Dino do Chrome. Algumas pessoas vão conhecer ele. Quando a internet caía, a gente conseguia jogar esse joguinho aí, apertando a barra de espaço. O objetivo é o dinozinho pular os obstáculos. E aí, quando você bate no obstáculo, você perde o jogo. E o jogo acaba. Então, o que eu fiz? Pensei, tem o jogo. Então, eu vou jogar o jogo. E o meu objetivo é tirar uma nota boa, fazer a pontuação alta. E depois disso, eu consigo mandar as informações para o meu servidor de autorização quando eu perder o jogo, para no final conseguir fazer o upload da minha pontuação para o meu mural, o meu leaderboard. Então, eu perdi o jogo, aperto B, e aí eu consigo mandar as informações para o servidor de autorização. E aí, depois de receber de volta aquele device code, user code, URL, por aí vai. Então, a tela atualiza do meu dispositivo, e aí mostra um QR Code que a pessoa, o usuário, no caso eu,
vai ler esse QR Code, vai usar os códigos, vai fazer o login, o servidor vai conferir essas coisas e, dado que tudo funcionou do jeito que deveria, então vai receber um Access Token que eu posso usar para chamar a minha API que está protegida também com o meu servidor de autorização, que aqui nesse caso é Auth0, e mandar essa pontuação para a internet. E aí ficar com esse leaderboard mostrando. E aí uma das coisas que eu queria fazer era mostrar uma fotinho da pessoa. Já que eu não tenho teclado, não dá para digitar, né, o nome do usuário, como a gente tinha nos joguinhos por aí, né, ou algumas letras, coisa e tal. Então eu falei assim, vou usar a fotinho como a identificação. E aí eu peguei o joguinho, então como o meu dispositivo é diferente daquele que foi usado para implementação, eu precisei conferir se estava funcionando como deveria no meu. Tinha uma pequena atualização que eu precisava fazer por causa que o firmware era diferente. Mas eu não precisei fazer nenhuma alteração de lógica do jogo em si. Então eu fiquei muito feliz, porque não sou uma pessoa de jogos. A não ser de jogar os jogos, e eu gosto de jogar cozy games, né? Fazendinha, Stardew Valley e companhia. Enfim. Então, lendo o código, eu vi que o jogo usava dois botões. A para finalizar o jogo, fechar o jogo e voltar para o menu principal do dispositivo. E o pra cima, que era para começar o jogo. Então, você sempre pula para cima, né? Então, fazia sentido começar o jogo com o primeiro para cima. E aí eu falei assim, beleza. Eu ainda tenho 3 botões que eu posso usar, então vou implementar num desses botões, a minha lógica para fazer as conexões com a internet e mandar as informações para o meu servidor de autorização e tudo mais. Então foi isso que eu fiz. Coloquei mais um if lá, com o botão B, e fui fazendo os pedaços da lógica. Só que eu não queria mexer muito no script do jogo, então eu separei todas as partes que era comunicação com o servidor de autorização, comunicação com a minha API, que ia alimentar o meu leaderboard, eu deixei separado em módulos separados. Mas basicamente aperta B, conecta na internet, se não tiver conectado na internet ainda, foi a primeira conexão do dia. Que esse dispositivo, depois que ele desliga, ele desconecta, né? Quando ele liga de novo, precisa reconectar. Então, fala com o servidor de autorização, e em seguida faz o processo de autorização do usuário, recebe os tokens de volta e, em posse dos tokens, faz a chamada para a API que está protegida na internet. E aí eu fiz a separação de responsabilidades e coloquei todas essas coisas dentro de módulos separados. E só importei elas depois. Então a configuração da Auth0, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Se alguém quiser saber mais sobre isso, me avisa. Eu tenho inúmeros recursos, né, e guias e blog posts que eu posso mandar. Mas, basicamente, eu precisava de informações sobre a configuração do meu servidor de autorização. Eu estou usando a Auth0 porque, para mim, é o mais fácil, é o que eu sei usar e funciona bem. E tem um plano gratuito que também facilita a minha vida. E aí eu preciso de informações do servidor, né, como o domínio, para poder mandar as requisições, e a informação da minha aplicação que está configurada lá dentro da Auth0, e também, por exemplo, o algoritmo do meu JWT, que é o que eu vou usar para os tokens, né? A Auth0 usa JWT para os tokens. JSON Web Token, para quem não sabe, eu tenho um artigo sobre ele, como lidar com JSON Web Tokens em Python. Se alguém quiser, me avisa que eu mando o link. E a audiência, que no caso é a API que eu estou usando para salvar as informações e que vai fazer as conferências do token de acesso. Depois de ler as configurações, eu tenho todo o processo. Eu não estava com muita criatividade para o nome, então eu chamei essa função de login, mas faz todo o processo de comunicação com o servidor de autorização e mostrar algumas partes para o usuário, como o QR Code, a URL e tudo mais. Então, começa preparando as informações para poder mandar a primeira requisição para o servidor de autorização, falando: ei, tem uma pessoa aqui querendo fazer o login aqui, lá para aquele endpoint OAuth Device Token, Device Code, desculpa. Então, prepara essa requisição e manda. E se a requisição for bem sucedida, o servidor de autorização responde com aquelas informações que a gente tem, né? Por exemplo, a URL. Nesse caso, eu estou usando a URL completa, que já vem com código embutido, e aí a responsabilidade da pessoa usuária é só conferir se o código que ela vê no dispositivo é o mesmo que ela está vendo na página de login. E aí, por fim, faz aquela parte do ficar chamando o servidor para poder saber se as coisas, se a pessoa usuária fez o login de fato. E aí, se em caso positivo, traz a informação dos tokens de acesso para poder chamar a API protegida.
E isso acontece dentro de um while, né? Então, passa ali um tempo até a pessoa usuária fazer tanto a confirmação da sua parte, quanto o servidor receber as requisições, porque precisa acontecer no intervalo predeterminado que vem na informação do servidor, que o servidor falou com o dispositivo lá no começo. E aí, por fim, tem uma chamada de API para mandar a pontuação. Aí, demo. Vamos ver o videozinho que eu preparei. Então, eu não sou uma jogadora competitiva, aí eu já começo ruim. 0 pontos. Gostei muito. 1 estrela. Mas aí depois eu joguei de novo e foquei pra poder fazer uma pontuação boa. Então, o Dino tá pulando os obstáculos, né? Até que eventualmente... Nossa, pulei 2. Uau. Que boa. Aí eventualmente eu perco porque eu dou de cara com um dos obstáculos. E aí eu aperto o botão B, que é aquele que eu tinha começado a usar, para fazer a comunicação com o servidor de autorização. Então a primeira coisa que acontece é, na verdade, conectar com a internet, porque foi a primeira vez que eu estava rodando esse script quando eu estava fazendo essa gravação. E aí recebeu do servidor as informações, que é o QR Code que eu mostrei ali, e o código. E aí acontece a parte do Webflow no telefone, né? Então, eu li o QR Code, isso vai carregar a informação no meu navegador, eu consigo confirmar o meu código. Eu poderia fazer login com a minha senha, que apareceu ali embaixo, do meu gerenciador de senhas, ou continuar com a conexão social. Eu escolhi continuar com a conexão social, com o Google, no caso. E aí eu escolhi o meu e-mail. E depois que isso acontece, o servidor de autorização fala, tá tudo certo, parabéns. E aí o joguinho reinicia no dispositivo. E aí, você pode jogar de novo. E o processo se repete inúmeras vezes, quantas vezes você quiser e tudo mais. O que você não viu ali foi a requisição para enviar o score para a API, mas ela aconteceu por debaixo dos panos ali bem rapidinho. E aí, falando, né, no leaderboard, tem alguns endpoints no meu leaderboard, um deles é o scores, que recebe a informação da requisição. Eu também tenho toda a configuração de validação do token de acesso e tudo mais ali dentro, que é para garantir que eu tenho um token válido e tudo mais. E eu uso também esse token de acesso para pegar algumas informações do usuário. No caso do token de acesso, a única informação do usuário que eu tenho é o ID do usuário dentro do database da Auth0. E aí eu estou usando isso e guardando isso e o score apenas. E no caso a minha base de dados é um arquivo JSON para facilitar ali um pouco. E eu tenho a página principal que mostra o meu leaderboard, né? Então, se não tiver nada, vai estar vazia, mostra no players yet. E por fim, quando eu tenho pessoas usuárias, o que eu fiz foi usar o SDK do Python para Auth0 para poder chamar a aplicação a Auth0 e pedir as fotos das pessoas usuárias. E aí eu consigo mostrar, por exemplo, a fotinho, no caso aquela minha fotinho ali, e a pontuação 3, que não é uma foto muito boa. Uma vez eu consegui uma pontuação 13, então foi um sucesso imenso. Nunca mais vou conseguir de novo. E aí, só recapitulando brevemente alguns pontos, né? Fazer Device Flow é uma experiência mais agradável de login para suas pessoas usuárias, né? Então vai ser um pouco melhor do que ficar tentando digitar na TV com o teclado virtual. Dá para você pensar de forma simplificada que o Device Flow é a parte do fluxo no dispositivo e a parte do fluxo web que acontecem em conjunto. E o login não precisa ser uma coisa dificultosa, né? Não precisa ser uma dificuldade muito grande para suas pessoas usuárias, que se não tiver um teclado, né? Você consegue implementar uma coisa dessa no dispositivo relativamente simples. E aí fica uma dica para quem quiser. Device Flow também dá para ser usado em CLIs. E por fim, aí é uma nota mais pessoal minha para você. Se você estiver aprendendo coisas como o Device Flow e outros fluxos são mais complexos, tenta implementar pelo menos uma vez, ajuda a fixar a informação na cabeça. Para quem tiver mais perguntas, vou respondê-las no canal. Muito obrigada por estar aqui e os slides estão nesse site. Te vejo em breve. Muito obrigada, Jess, por compartilhar com a gente o seu conhecimento nessa excelente apresentação. Quem tiver perguntas para a Jéssica, nós convidamos a mandar uma mensagem pelo canal de PyLadiesCon no Discord. Obrigada.